Boa noite. O RJ traçou um raio-x das cadeias do Estado. Depoimentos e documentos obtidos com exclusividade revelam uma realidade pavorosa. Os mais de 50 mil detentos do Rio, uma população equivalente à de Madureira ou do Meier, vivem em celas superlotadas. São homens e mulheres para quem falta água, falta comida e, principalmente, falta dignidade. Os presídios do Rio são um cenário de horror e ameaçam até quem vive fora de seus muros. É o que contam Tíndaro Menezes, Felipe Freire e Pedro Bassan nesta reportagem especial. "50 mil pessoas. Como elas vivem? Algumas verdades parecem eternas sobre o cumprimento de penas no Brasil e no estado do Rio. Superlotação, celas que parecem um forno e a qualquer momento se transformam num caldeirão. Insegurança, conflitos, desconforto. O RJTV lançou um olhar sobre a condição atual dos presídios do estado e encontrou uma realidade ainda pior. Os relatos das famílias mostram que a crise nas contas do estado é maior do que os muros do presídio e já está dentro do complexo de Bangu. Faltando água, que é o principal, a comida está sendo racionada e eles estavam sem luz durante um período. Para o Ministério Público, a superlotação está na raiz do problema. O aumento da população carcerária atingiu números que assustam até os mais acostumados a lidar com o sistema. Em dezembro de 2013, eram 33 mil detentos. 3 anos depois, o número passou para 50 mil, um crescimento de 50%. Mas o salto não foi acompanhado pela abertura de novas vagas instaladas. No período, foram abertas 173, um acréscimo de 0,6%. Com isso, a taxa global de ocupação do sistema prisional fluminense passou de 124% para 185%. Ou seja, faltam hoje 23 mil vagas. Por isso, o Ministério Público pediu hoje que seja feito urgentemente um plano de redução da superlotação do sistema. O pedido vem acompanhado de um relatório, ao qual o RJTV teve acesso com exclusividade. No fim de novembro do ano passado, a dívida da Secretaria de Administração Penitenciária com fornecedores chegava a 172 milhões de reais, além de outros 46 milhões de reais de restos a pagar de 2015. As consequências desses números têm reflexo imediato dentro das celas. Piorou a qualidade da comida, eles estão doentes, tem muita gente com tuberculose, muita micose na pele. O pai tenta socorrer o filho, mas o esforço é em vão. Ele tá com doença na pele. Aí eu dei esse remédio para ele. O médico aí dentro não tem receita de dentro. Remédio só entra o dia da custódia. E com receita, se não tiver receita, não entra. E só aceita a receita daí de dentro. O preso tá preso, né? Fica doente aí dentro. Tá cheio de machucado aí. O Ministério Público destaca que a situação de superlotação afeta não apenas a falta de camas e colchonetes ou condições de conforto ao preso. Afeta também condições mais básicas da vida do preso e ainda provoca instabilidade dentro e fora dos presídios. Eu sinto que vem piorando e a insegurança é cada vez maior. O nosso medo é cada dia maior. Os promotores citam um exemplo: a falta de água dentro das unidades. Como cada presídio é construído com uma expectativa média de consumo, a superlotação provoca uma redução significativa do volume de água fornecido ao preso, retirando dele condições de uma vida minimamente digna e saudável. A família compra um balde e eles ganham 2 garrafas de 2 litros e esse balde. Quem tem balde ainda se salva um pouco. Quem não tem, quando tem água, que é o que não está acontecendo no momento. Onde chegaram 2 carros-pipa para abastecer lá, mas não dá, muita gente, está superlotado. As famílias também relatam a falta de comida. No fim de dezembro, o complexo de Bangu aumentou a quantidade que a família pode levar para o preso. Aumentou porque o Estado está uma crise, né, cara? Está meio complicado de bancar a comida dos presos e foi reduzida a comida. Aí, no caso, a família está tendo que ajudar. O que acontece? A gente fala sucata. É uma bolsa de mantimento que a gente pode trazer 1 quilo de leite, açúcar, biscoito
a gente traz para o preso. Devido à falta de alimentação que o presídio não está fornecendo para os presidiários, eles liberaram, em alguns presídios, não são em todos, a levarem 2 bolsas de mantimento. Em vez de uma bolsa, 2 bolsas. Eu gostaria que muitas famílias tivessem condição de levar essa terceira bolsa. Mas, infelizmente, nós também temos uma criminalidade paupérrima e que tem muitas famílias que nós vemos isso na visita que não tem condições de levar essa terceira bolsa. Isso, na verdade, é uma demonstração clara da incapacidade do Estado de gerir o sistema penitenciário. Para o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, há outro problema: a falta de mão de obra. São 4.000 agentes para as 47 penitenciárias e as 4 unidades de saúde. Como eles trabalham em escala, o presidente diz que são 400 agentes por turno para lidar com mais de 50.000 presos. São condições que contribuem para o aumento de mortes no sistema prisional. Em 2013, 133 detentos morreram. Um ano depois, 146. Em 2015, 183. E no ano passado, 254 mortos. Um crescimento de 90% em 3 anos. O Rio conta hoje com 47 unidades prisionais e 51 contando os hospitais. E a maioria dos presídios sofre com a superlotação. Das 9 unidades prisionais femininas, 6 apresentam ocupação acima de 100% da capacidade. O excedente é de 468 internas. O caso mais grave é o da penitenciária Joaquim Ferreira de Souza, no complexo de Bangu. A taxa de ocupação é de 180%. A unidade tem capacidade para 276 detentas. No fim de dezembro, havia 497 presas, um déficit de 221 vagas. Entre as 36 penitenciárias masculinas, 29 estavam superlotadas no fim de dezembro. O excedente é de 22.562 internos. A cadeia pública Pedro Melo da Silva está com mais de 3 vezes a sua capacidade. A taxa de ocupação é de 340%. A unidade tem capacidade para 884 detentos. No fim de dezembro, havia 3.003 presos, um déficit de 2.119 vagas. Para o Ministério Público, as condições de superlotação representam, longe de qualquer dúvida, um ingrediente explosivo na garantia da ordem e efetivo alcance dos objetivos da sentença ou decisão penal. Os promotores também estão preocupados com a instabilidade institucional que atinge unidades prisionais em todo o país, como os massacres recentes no Amazonas e em Roraima. E por isso pedem ações imediatas e efetivas para, em tempo hábil, se evitar a ocorrência de uma tragédia no âmbito do sistema prisional fluminense. A gente quase não dorme, né? Não dorme, fica pensando muito nisso aí. O que aconteceu lá, isso pode acontecer em qualquer lugar. É só Deus mesmo. De acordo com o Ministério Público, se fossem considerados os critérios do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para a construção de penitenciárias de segurança média, a solução para resolver o déficit de vagas exigiria a inauguração imediata de ao menos 29 novas unidades. E se fosse levada em conta uma média de crescimento da população carcerária de 5.000 presos ao ano, ao menos outras 6 penitenciárias deveriam ser construídas a cada ano. Os promotores calculam que o custo para a construção de 30 presídios é de 900 milhões de reais. Um investimento inviável para um Estado que decretou calamidade financeira. Eu espero que a gente pare num lugar melhor que nós estamos hoje, porque acho que tem várias instituições trabalhando, organismos interessados e as pessoas estão discutindo o tema. Então eu acredito que a gente vai caminhar por uma melhora. É difícil, é tortuoso o caminho, para ele ser feito de forma adequada é ainda mais difícil, precisa de planejamento, integração, conjunção de esforços. Mas eu acho que a gente vai caminhar para uma situação melhor do que a gente está hoje, porque pior do que está vai ser uma situação drástica, uma situação extremamente lamentável. E não tem mistério, né? A gente sabe que a eficiência do sistema penitenciário depende de medidas de longo prazo e do cumprimento da Lei de Execuções Penais. O repórter Pedro Bassan está conosco ao vivo. Boa noite para você, Bassan. O que diz a Secretaria de Administração Penitenciária sobre esse pedido do Ministério Público, hein?
Boa noite, Ana Luísa. A Secretaria divulgou um relatório respondendo a vários pontos desse requerimento do Ministério Público. Disse que o problema de água está sendo resolvido e que o fornecimento de refeições não foi interrompido. Com relação às mortes e ao aumento delas nas prisões, diz que o percentual vem se mantendo estável em relação, por exemplo, a 2010. Como nós vimos, isso representou em 2016 254 mortes. Enquanto os problemas são diagnosticados, outros aparecem. Ontem, o RJTV divulgou a transferência de mais de 200 presos ex-policiais de Bangu 6 para Bangu 9. Só que Bangu 9 é dominado pela milícia e muitos desses milicianos foram presos por esses ex-policiais que agora foram para lá. Esses ex-policiais temem represálias, temem pela vida e por isso iniciaram hoje uma greve de fome, até com medo da comida que é servida lá em Bangu 9. E ontem, no complexo de Japeri, uma guarita de vigilância foi atacada 2 vezes a tiros de fuzil por bandidos. Os agentes reagiram. Ninguém ficou ferido, mas segundo o sindicato dos agentes, não é a primeira vez que isso acontece. Ana Luísa. Do jeito que as coisas estão, né, Bassam, a sensação que a gente tem é de que estamos enxugando gelo.